Então, pessoal, estamos com Santana, né? No dia a dia. E eu tô muito surpreso com esse carro aqui, porque ele tem uma condição muito agradável. Ele está se mostrando ser um carro bastante confiável, né? De um conforto, de uma pegada muito legal, né? E assim, né, nessa condição, né, o meu ainda eu preciso fazer muitos melhoramentos, né? Mas é um carro que é exemplo do Tempra, ele não te cansa, tá? Você anda, faz os, como eu chamo, né, os corre do dia a dia aí com ele, né? Ele não te cansa, ele responde bem. E esse carro aí que ainda, em relação ao Tempra, né, por conta dessa suspensão dele aí mais, como é que eu vou dizer, mais habituada com as nossas estradas, né? Ele tem uma condição ainda melhor, né? Porque ele se adapta melhor às estradas que a gente tem, né? Que, né, não são um parâmetro de boas estradas, né? E essa suspensão que ele tem, né? Essa suspensão ela se adequa muito aí ao carro, né? Então aqui também, ó, eu coloquei a válvula termostática, né? Então o carro começou a trabalhar no regime ideal de temperatura, que é no meio, né? Às vezes ele tá um pouquinho mais para cima, né? Daí daqui a pouco ele baixa, né? Mas a gente está fazendo os ajustes, né? Esse carro rodou muito tempo sem válvula termostática. Isso é um costume que as pessoas fazem, até mecânicos que incentivam isso, né? Eu sou sincero, eu tive que convencer o meu mecânico a colocar a válvula, né? Ele falou, não, acho que não precisa colocar, isso não viaja. Eu falei, não, mas eu quero colocar, né? O carro ele foi pensado, ele foi concebido para rodar com a válvula termostática, porque é ela quem regula a temperatura de funcionamento do motor, né? De modo que o carro não esfrie totalmente, né? E fique sempre andando na parte de baixo ali do ponteiro, né? Então não é o adequado, né? O adequado é ele ter a temperatura de funcionamento ali, que não sei se Volkswagen é 90 graus, né? Mas é o correto. Olha só, a gente está fazendo ajustes, tá? Porque ele está vazando um pouquinho de uma mangueira ali pertinho da bomba d'água, tá pingando um pouco. Então a gente está vendo a questão da pressão da válvula, né? A pressão que ela dá pro sistema e tudo isso, né? Mas enfim, são melhoramentos que a gente vai fazendo dia após dia, né? É um carro que ele tinha uma outra utilização, ele não era muito utilizado, aí eu comprei, né, e ele ficou bastante tempo parado, mas é um carro que é pro dia a dia, tá? E esse aqui é legal porque, diferente do Tempra, né, o Tempra tem baixa quilometragem, então a gente fica sempre assim, de andar com o Tempra, né, pô, vou acabar, né, tirando aí a baixa KM que ele tem, né? E aqui no Tempra, no Santana não tem esse problema, né? Porque, né, ele já tem KM, né? Aqui ele marca 67, mas é porque o antigo proprietário dele, ele tinha uma empresa que fazia a recuperação de velocímetros, painéis. Você vê que o painel dele é muito bonito, né? Ó, os botõezinhos, nada gastos, né? O painel desse carro é um dos seus pontos fortes, assim, né? E aí ele zerou o odômetro quando fez essa restauração do painel aqui, né? Então não tem problema de rodar com Santana, porque ele é o carro de uso mesmo, né? Mas deixa eu cortar aqui pra gente dar sequência no próximo vídeo. Então, pessoal, a gente dá sequência aqui nos vídeos. Hoje está um dia muito lindo, mas também muito frio, né?
Essa parte aqui eu fiz um polimento, mas isso vocês vão ver certinho num outro vídeo que eu vou mostrar. Então, tá bem frio agora, né? A gente vai ligar o carro, né? Eu tô rodando há cerca de 2 semanas com ele. E especificamente há 1 semana atrás, eu comecei a andar com ele com a válvula termostática no lugar, né? Porque ela simplesmente tinha sido retirada do carro, né? Então isso é uma coisa muito comum, o pessoal faz nos Santanas, né? De retirar a válvula termostática. Qual é o objetivo, né? Sei lá, não ferver o motor, não estourar a mangueira. Só que isso traz uma consequência muito ruim, né? Porque o carro, ele anda com o motor frio a vida toda, o tempo todo. Consequentemente, ele consome muito mais combustível, né? E você nunca tem o motor trabalhando na faixa de temperatura ideal, né? Que é o meio do ponteiro, né? Vamos ver, vamos ligar o carro. Eu tô andando há cerca de 1 semana com a válvula no lugar, né? Então a gente está acompanhando, tá bem receoso assim, né? Porque o carro ficou não sei quanto tempo sem a válvula, né? Então você começa a rodar com ele, você não sabe como vai se comportar, né? Mangueira, aquecimento, né? E assim, faz 1 semana que eu tô rodando com ele, cerca aí de 200 km rodados, né? E bastante trânsito, tá? Tô pegando bastante trânsito mesmo. E tem se comportado de forma muito adequada. Ponteiro no meio, um pouquinho para cima. A gente ainda tá fazendo os ajustes, né? Porque esse efeito de trabalhar sem a válvula, né? Faz com que as mangueiras, elas não trabalham mais na condição ideal, né? De pressão e temperatura. Então agora quando você recoloca elas, aumenta a pressão, né? Porque a válvula, ela tem o objetivo de fechar ou abrir a passagem de água, né? E no fechar, a pressão no sistema aumenta muito, né? Então a gente está fazendo essa análise assim, né? Como o carro se comporta, e tem se comportado muito bem, felizmente. Ele tá com um vazamentozinho perto da bomba d'água, assim, né? Mas é porque a mangueira é muito velha, a mangueira é estufada já. E a gente vai trocar essas mangueiras. As mangueiras deles são baratas, assim como muitas peças desse carro são muito baratas. Esse é o bem legal desse carro aqui, né? E a gente vai fazer essa troca, e aí a questão de motor aí tá tudo ok, né? Deixa eu fazer um corte aqui. Então, pessoal, dando sequência aqui. E aí, né? Olha a diferença da questão da válvula termostática, né? A distância do meu trabalho aqui dá cerca de 2,5 km mais ou menos. Na ida um pouquinho mais, porque tem alguns contornos para fazer. Mas aí, motor aquecido, né? Essa é a faixa ideal de funcionamento do motor. É essa faixa ideal que vai fazer com que o motor funcione da forma adequada, né? E com o melhor consumo de combustível. Um motor frio, ele consome mais combustível para fazer o carro andar, né? Então essa é a condição ideal, né? Aqui. Hoje está bem frio ainda, né? Deixa eu desligar aqui. Hoje está bem frio. E o carro chegou na temperatura ideal de funcionamento, né?
Então é assim, né? O carro, pessoal, eu sei que nós evoluímos, né? Nós temos 30 anos aí do lançamento desse carro, né? Um pouco mais de 30 anos. Muita coisa evoluiu de lá para cá. Mas certas coisas são feitas, né? Porque foram concebidas por engenheiros, matemáticos, físicos, né? Que trabalham na própria montadora de desenvolvimento de automóveis, né? Então, se você quer fazer algum tipo de alteração, né? Que seja de acordo com o projeto do veículo, né? Deixa eu empurrar ele um pouquinho mais para frente. Tô invadindo a vaga aqui do pessoal aqui. Aqui. Foi. Então, fazer alterações, ok, mas você mudar certas coisas não faz sentido, né? A gente consertou, a gente trocou as mangueiras de gasolina dele. Esse carro tá com barulho aqui nessa roda, parece que tem algum fio, alguma coisa. Eu vou conferir depois. Esses pneus deles estão muito ruins, né? Muito duros. E eu quero na primeira oportunidade, quer dizer, primeira oportunidade não, né? Pneu vai ter que ser a última coisa a fazer nele, né? Eu quero fazer todo o resto antes. Mas vamos lá, deixa eu cortar aqui. Então, pessoal, muito frio. Vamos ligar o Santana. Ele tá virando. Ixi. Mas aí eu preciso. O que aconteceu, rapaz? Ixi. O limpador de para-brisa não quer funcionar, mas tava funcionando até ontem. Congelou? Ah, aí nós vamos ter problemas. Houston, we have a problem. Eu preciso de limpador de para-brisa, pelo menos agora. Pisca tá funcionando. Por que você não quer ir? Um pouquinho pra frente. Ah, mas aí vai ser complicado. Eu preciso limpar o... Nem injetor, nem lavador. Congelou, é? Bem, vamos ver o que a gente faz agora. Vamos dando sequência aqui. Eu tô sentindo que a gasolina vai acabar. E ele tá com 232 km, com 40 litros, né? Então isso dá uma média aí quase 6 km com litro, né? Lembrando que a gente... Pô, esse cara é incrível, né, cara? É incrível, né? Bem, vamos lá. Uma média de quase 6 com litro, né? Lembrando que a gente teve vazamento de combustível na primeira semana. Esse motor trabalhou frio, sem a válvula termostática aí, mais a metade dessa km percorrida, né? Então agora eu vou colocar 20 litros, né? Vou colocar 20 litros e aí a gente vai... Vamos conferir como é que o carro se porta com esses 20 litros, né? A gente está andando aí um pouco mais de uma semana com a válvula termostática instalada, né?
carro tem se portado muito bem no tocante aí a questão da temperatura, né? Ele fica ali um pouquinho acima da metade, que o correto é ele estar na metade, né? Mas a gente vai fazer ajustes ainda, né? A gente vai fazer ajustes ainda. Vamos tá vendo a questão ali de um pouquinho de vazamento, uma mangueira também bem feia, bem velha já, né? E agora a gente vai abastecer, porque eu não quero ficar na estrada com esse carro, né? Vamos lá. Então, pessoal, felizmente chegamos no posto de gasolina, né? Vamos abastecer ele. Então, eu tô seguindo a lógica do abastecimento de 20 litros desse carro, né? Porque daí eu consigo ter a noção exata de consumo, né? Agora ele baixou bastante o tanque, né? Aparentava já praticamente estar vazio, né? E aí a gente agora vai ver como é que vai ser o comportamento desse com esses 20 litros, né? Agora com vazamento de combustível controlado ali, válvula termostática instalada. Vamos ver como é que vai ser o consumo daqui para frente.